Audio Jungle. Salve, salve galera, mais uma edição dele, do Play de Negócios. E hoje se prepare, ele quer jogar, sabe qual jogo? Street Fighter, mas hoje eu vou destruir, hoje eu não vou perdoar. Hoje é dia de Play de Negócios com ele, Alan Castro da Cópia Azul, meu parceiro. Vamos lá, meu parceiro. Que prazer poder recebê-lo aqui. Mais uma vez receber, depois de 200 cafezinhos, chegou a hora do Play de Negócio com o Alan, que vai contar um pouco da sua história empreendedora. E eu tenho certeza que você que tá aí vai curtir muito. Fechado? Bora pra lá? Já vou escolher meu personagem aqui. Ele falou que é bom, que manja disso, manja daquilo. Quero ver se conhece mesmo do negócio. Eu vou no bom e velho Ryu. Mas vamos começar com tudo. Alan, primeiro se apresente. Quem é o Alan Castro? Conta pra nós. Sou o Alan Cassius, aqui de Três Corações mesmo, fundador e proprietário da Cópia Azul. Trabalho com locação de impressoras, com gráfica. Sou formado em Direito, mas não segui carreira e resolvi empreender lá por volta do ano de 2010 até 2014, quando eu comecei a trabalhar com locação de impressoras. Show de bola! Cara, aí eu falo pra vocês, gente, aos poucos a gente vai aprendendo, parece que é brincadeira. Eu não sabia que você era formado em Direito. Se prepara, porque aqui é o seguinte, o maior desafio que tem no Play de Negócio é conseguir falar e jogar. Prepara que eu não vou dar folga pra você não. Mas me conta uma coisa, como é que começou a sua história empreendedora? Porque do direito aí você simplesmente resolveu empreender, o quanto isso foi importante pra você e principalmente um pouco da sua história na Cópia Azul? Um pouco da escolha de trabalhar, de escolher o empreendedorismo foi por necessidade mesmo. Porque eu precisava realmente realizar meus sonhos, pagar as contas, seguir a minha vida, né, ajudar a minha família. E eu encontrei no empreendedorismo essa oportunidade. No segundo ano da faculdade de Direito, eu vi que eu me identificava mais com o comércio, que eu já tinha uma experiência, né, de vendedor, de vendas, e de lá pra cá muitas coisas aconteceram. Show de bola! Então, assim, é engraçado que eu brinco muito, assim, que muita gente tem aquela história de como empreendedor, que começa contando de maneira romântica, como que funciona. No seu caso, talvez seja muito semelhante ao meu, necessidade. Acho que necessidade foi o que marcou, necessidade foi o início pela necessidade de fazer e trabalhar como empreendedor numa empresa como a Cópia Azul? Sim, foi necessidade e porque eu gosto. Hoje, se tem uma coisa que eu faço, eu não estou pelo dinheiro, o dinheiro é importante, a gente sabe, mas eu faço o que eu amo. E uma das responsáveis por isso, por hoje eu fazer o que eu amo, que me deu um toque lá atrás, foi a Cíntia. A Cíntia falou pra mim, quando eu representava outras empresas e ao mesmo tempo administrava a Cópia Azul, que meus olhos não brilhavam para a Cópia Azul. Isso foi antes da pandemia. De lá pra cá eu comecei a observar e hoje eu foco 100% na Cópia Azul e os meus olhos brilham muito pela Cópia Azul. Então eu posso resumir que foi por necessidade e também por me identificar com o empreendedorismo. Legal, legal demais. Cara, agora quando você vai, já acabou de falar, agora você pode bater com força no tiquinho, tá? E prepara, hein? Cara, eu acho que isso é muito legal. E que bom que tem alguém que é da Vírgulas, que como amigo no passado, falou a respeito e te incentivou tanto para poder chegar nisso. A gente acaba tendo uma gratidão imensa com pessoas que fazem isso na nossa jornada. E é o que eu costumo dizer, na minha vida, eu tenho pessoas que, principalmente quando eu comecei, que me incentivaram, que eu jamais vou esquecer. Isso é realmente incrível e transformador. Mas me explica, como que surgiu a Cópia Azul? Você trabalhava numa papelaria? Como é que funcionava? Eu trabalhava de representante comercial com papelaria e imóveis. Então eu atendia escolas, prefeituras. E nesse período que eu trabalhei, eu usei minha experiência, né, de vendedor para poder dar o meu melhor para essas empresas, sem vínculo empregatício. Mas o tempo todo o meu radar estava ligado, o que eu poderia fazer que não fosse concorrer com eles, né? E aí eles mesmos me indicaram essa oportunidade de um contrato de locação de impressoras. Eu pensei durante 2 semanas, que era um contrato bem baixo assim, de valor por página, que hoje eu entendo um pouco mais dos desafios. Era com papel e impressão para um valor muito baixo, era 5 centavos na época, e eram 30 impressoras. Então, meu primeiro contrato foi através de uma oportunidade de um parceiro de negócios, né? Que é que eu trabalhava com representação. E esse primeiro contrato não existia nem a Cópia Azul. Era faturado através dessa papelaria. E aí passou 8 meses, esse contrato foi cancelado porque o cliente, por uma decisão administrativa ou até mesmo política, resolveu passar o contrato para uma empresa do norte de Minas. É uma coisa que na época não fazia sentido algum.
É uma empresa bem maior, mas com equipamentos bem mais usados, os meus eram todos novos. E esse foi um momento crucial na minha história do empreendedorismo. Cara, eu fico imaginando, é como se você perdesse pro, entre aspas, para um cliente que era praticamente oculto. E realmente isso acaba decidindo duas questões importantes no empreendedorismo. A primeira delas é se você vai se acomodar com isso e isso vai ser um baque ao ponto de você parar, ou simplesmente você falar, não, peraí, eu estava no caminho certo, isso aqui não faz sentido, aí que eu vou acelerar mesmo. E aí, no caso, você de fato acelerou e fez com que o negócio acontecesse? Ou não, baqueou muito ao ponto de você querer parar? Quando aconteceu essa rescisão do contrato, eu fiquei mal durante uns dias ali, uma semana. Eu não tinha nem onde colocar as impressoras. Eram 30 impressoras, então um pouco foi para casa do meu pai, um pouco para essa papelaria que eu trabalhava. E eu não sabia o que fazer com essa impressora no primeiro momento. Eu tinha a opção de vendê-las e desistir do meu projeto. Eu tinha outra decisão também de começar a alugar uma por uma. Eu não era técnico na época, hoje eu também não sou técnico, mas eu não tinha conhecimento técnico suficiente na época para poder alugar essas impressoras. Mas eu resolvi, vendia umas 2 impressoras e as outras eu resolvi alugar. Meu primeiro contrato de locação na Cópia Azul, no CNPJ da Cópia Azul, Aqui, ó. foi no ano de 2014, 1º de outubro de 2014. E esse cliente está com a gente até hoje. Tá contigo até hoje? Até hoje. Cara, que legal. Agora eu vou te fazer, eu falo que a gente tem um monte de coisa que sai do nosso script. Sim. Qual que é a sensação de atender o primeiro cliente até hoje? Qual que é a sensação de ver esse processo construído, principalmente ter gratidão com o cliente? Como é que funciona isso na sua vida? Gratidão não pode faltar, né? Então esse cliente está comigo até hoje e mostra que a Cópia Azul está alinhada com quem realmente eu sou. Às vezes a gente até confunde quem que é a Cópia Azul, quem que é o Alan. E a Cópia Azul realmente foca no cliente, na qualidade do atendimento, na transparência, em trazer o melhor para o cliente. Tanto que esse cliente está com a gente há 10 anos, caminhando para 11 anos, e muitos outros clientes seguindo o mesmo caminho, né? Que show de bola, cara. Eu tenho muita gratidão. Aproveito, inclusive, para agradecer os primeiros clientes que estão comigo até hoje. Cara, vocês não fazem ideia a importância desses primeiros clientes que quando acreditam na gente, quando a gente mais precisa. Depois que as coisas estão andando, é super importante, principalmente, o voto de confiança de cada um. Mas no início, eu tenho um carinho assim pra lá de especial, porque as pessoas acreditaram quando nada, eles literalmente acreditam em você. Então, assim, é um negócio muito incrível. Me conta, quem é esse primeiro cliente seu? Esse primeiro cliente nem é na cidade de Três Corações, ele é na cidade de Cambuquira. Ele chama Laticínios Aveiros. É um laticínios importante em Cambuquira, é uma empresa que gera muitos empregos e ela vende para São Paulo, Rio de Janeiro. E quando eu visitei ele as primeiras vezes, eu notei que ele gastava muito com toner e com uma impressora bem pequena, limitada nas suas funções. Eu sugeri a locação pela confiança que ele já tinha no meu trabalho, que eu fazia outros negócios com eles. Eles optaram em alugar e estão com a gente até hoje. Laticínios Aveiros, vocês não têm noção o que vocês fizeram na história do Alan como empreendedor. Detalhe, eu não os conheço, mas já te adianto, gente assim que a gente quer perto da gente. Então, mais do que nunca, parabéns aí por Laticínios Aveiros ter acreditado no sonho do Alan. E que bom, Alan, a gente falou a respeito de desistir. Em algum momento você pensou em desistir? Teve um momento sim, mas foi antes de abrir a Cópia Azul. Eu demorei 5 anos para poder realmente assim efetivar o meu sonho, que é abrir o CNPJ, arriscar. E antes desse prazo, como demorou a abrir, foi 5 anos, mas acho que tudo é o tempo de Deus, teve um momento que eu fiquei assim um pouco cansado por não conseguir identificar o melhor negócio. Tanto que eu comentei aqui que o negócio não foi... A locação de impressoras eu já conhecia, mas não venho desse segmento. Eu não sou da família de locação de impressoras, não sou da família que vende gráfica. Então a Cópia Azul realmente foi uma oportunidade do momento. E depois que eu montei a Cópia Azul, nunca mais eu pensei em desistir. E é o que eu te falei outro dia. As empresas têm 3 caminhos. A sucessão, elas podem desistir ou falir, ou elas podem ser vendidas. Eu quero que a Cópia Azul, esse é meu desejo, que ela se perpetue. Muito legal, cara, muito legal. Eu fico feliz em ver isso. E mais do que nunca, a questão do não desistir é algo muito marcante pra mim, cara. É muito, muito, muito incrível, porque a gente tem muita coisa que faz a gente repensar tanto e acho que a gente tem algo em comum. Eu também, desde que eu comecei, em momento nenhum, eu pensei em desistir. Eu já pensei em refazer meu negócio 1 milhão de vezes. Sim. Mas desistir jamais, afinal de contas, é sonho. Vai muito além de simplesmente
botar dinheiro para dentro. É sonho. O Alan, e agora vamos falar junto uma questão importante. 10 anos de Copa Azul, desafios da Copa Azul. Olha lá, coloca lá para você pedir revanche lá, porque senão... 10 anos de Copa Azul, conta para nós um pouquinho qual que é a sensação de completar 10 anos de algo que você escolheu fazer por muito tempo na sua vida e tomara que seja praticamente perpétuo como você começou e disse para nós. A primeira sensação é gratidão. Gratidão pelas pessoas que confiaram em mim, da minha família. Eu não comentei aqui, mas o meu avô, meu avô materno, o nome dele é Benedito, falecido, né? Ele é de 1907. Então, se não fosse ele, a criação que eu tive dele e da minha avó, Geralda, que nasceu em 1924, eu reforço aqui a data de nascimento, porque são pessoas que tinham conversas diferentes, conversas que dificilmente a gente encontra hoje. Então, é gratidão pela educação que eles me deram, que hoje eu possa realmente levar isso para frente, para os meus funcionários, para a minha família e para os meus amigos. Alan, que coisa bacana, cara, e a gente vê o mercado digital crescendo cada vez mais, e mesmo assim, a Copa Azul tem mercado, consegue fazer diversas ações com diferenciais e principalmente, acho que o que é mais legal, vocês têm programas de sustentabilidade que justificam, por exemplo, descarte responsável de toner, tudo isso de uma maneira diferente. Conta um pouquinho para nós sobre isso. Hoje a Copa Azul, todo suprimento, toner, cilindro, impressoras de sucata, né, que não usam mais, que já tirou peças, elas têm a destinação correta por uma empresa certificada pelo meio ambiente. As impressoras, elas são importantes nas empresas, principalmente nas empresas que estão crescendo. Então, você tem empresas assim como a São Marco, que tem departamento de RH, departamento fiscal, contabilidade. Então, imagina uma empresa dessa sem uma impressora. Ela não vai funcionar. Ainda que, como você comentou, com as mídias, o consumo tenha diminuído em volume, mas o mercado de locação de impressoras ele só cresce. Porque é possível, através das impressoras, você embarcar soluções, ou seja, processos dentro da impressora que facilitam o dia a dia na sua empresa, como uma digitalização inteligente. Legal, legal. E o que é mais interessante, às vezes o cara tem uma impressora, ele às vezes não usa da maneira correta, ou quando dá problema, vira sucata com a impressora em condições de ser reutilizada. Como que funciona o modelo de negócio de vocês? Vocês colocam a impressora e toda a responsabilidade é sua? Hoje, quando o cliente, principalmente as empresas, né, quando ela tem uma impressora por conta própria, ela fica responsável por tudo o que acontece na impressora. Troca de cilindro, troca de toner, assistência preventiva, assistência corretiva, escolhas erradas nos equipamentos que fazem ela ter muitos prejuízos. E o que a Copa Azul faz? Eu ofereço todo esse suporte, toda essa assessoria, todos os dias para ela não perder tempo e deixar de focar no seu negócio para poder focar na administração de um bem que pode ser administrado por uma empresa especializada. A gente fala tanto de economia, né, Alan? E às vezes a gente vê muita coisa indo pelo ralo, sem mal nós prestarmos atenção. E o que você está tentando e propondo todos os dias é economia. Literalmente ter controle desses processos de uma maneira sustentável e responsável. Isso sim é inovação. Eu brinco que inovação para nós é transformar o que é complexo em algo simples. Não tem outra coisa. Inovação para nós é o complexo se transformar em algo simples. E pelo visto, a Copa Azul traz esse conceito na prática. Alan, me conta uma coisa, mas eu não consegui entender tão perfeitamente assim. Me conta, o que a Copa Azul de fato vende? Ela vende impressora, ela vende impressão, ela vende papel, ela vende o que a Copa Azul a Copa Azul vende? O serviço que a Copa Azul presta vai muito além da impressora, muito além do toner, muito além do papel e muito além da impressão. Na Copa Azul nós vendemos economia, eficiência e praticidade para o seu dia a dia. Muito legal, isso é um negócio muito bacana. E aí, como a gente perde dinheiro com coisas simples, né, Alan? Então, o empreendedor, principalmente quando ele entra num processo que ele não consegue controlar tudo. Você falou uma coisa super importante. O dono do negócio acaba não conseguindo controlar tudo dentro do processo. Se ele tem soluções feitas com a Copa Azul, ele consegue ir mais longe. Acho que isso é muito legal. Alan, mas me conta uma coisa, agora vamos falar sobre empreendedorismo de novo, que eu acho que é um assunto muito válido. Eu costumo dizer e dou muito valor para todo qualquer empreendedor, não é fácil, a gente sabe a dificuldade que é e não vamos romantizar. Acordar cedo, dormir tarde, trabalhar 12 horas todo santo dia não é brincadeira e não é tão simples quanto parece.
mas tem algumas coisas que são importantes. E eu não gosto também de gerar nenhum tipo de comparação, apesar de trazer essa reflexão para nós. Qual que é a sensação de ver um negócio? Porque no seu caso, você começou do zero, você não tinha outra alternativa. A gente sabe que todo negócio tem saídas, mas no seu caso você começou sem muitas alternativas. Me conta qual que é a sensação de completar 10 anos de uma empresa feito essa e principalmente começando do zero. Começar do zero, como eu te disse, a gente já conversou várias vezes sobre isso, que a gente começou do zero, né? Esse foi um dos motivos, eu acho, que a gente está aqui hoje, nesse Play de Negócios, porque todas as vezes que a gente conversou, fluiu, porque a gente tem coisas em comum. Mas vamos lá. Eu não romantizo o empreendedorismo. O Brasil é um país muito bom para empreender, mas os obstáculos são muitos desafios. Então você tem aí investimento, inovação, que mais? Contratar as pessoas certas, escolher o modelo de negócio correto e ajustar ele quando necessário. E o conhecimento que você tem que ter sobre o que você vai fazer. Que muitas pessoas vão abrir uma empresa só porque está em alta. Tal segmento, todo mundo está abrindo, vai lá e monta que vai dar certo. Não foi o meu caso. Eu abri uma coisa que eu acredito no médio e no longo prazo. Minha visão sempre foi de longo prazo. Então, para mim, o empreendedorismo é muito suor mesmo, muita dedicação, abrir mão de muitas coisas. Muitas pessoas, até mesmo dentro da família, não entendem a responsabilidade que a gente tem. Então, assim, às vezes você está no final de semana pensando o que eu posso fazer para melhorar meu negócio. Você lembra de uma ideia que você teve para inovar. Então, é full time mesmo. Eu adoro essa sensação e vou te dizer, a gente se transforma em empreendedor quando a gente começa a ver o seu próprio negócio em momentos mais inusitados possíveis. Na teoria tem um cara que se chama Edgar Morin, que ele fala sobre a transdisciplinaridade e ele cita exatamente isso, não no universo do empreendedorismo, mas do aprendizado como um todo. O quanto é importante a gente começar a ver os negócios e principalmente aquilo que a gente quer aprender e desenvolver em tudo que a gente está conectado. Exemplo simples, você quer falar sobre educação, você começa a ver educação em tudo que você está envolvido. No caso do empreendedorismo, não é dentro da sala de aula que você vai aprender. Você vai entender oportunidades de negócio na medida que você vai acompanhando, vendo todos os dias. E é isso que você falou, do quanto você começa a ver seu negócio, começa a ver a estrutura, o que você consegue melhorar no próprio dia a dia. Isso é simplesmente incrível. Alan, estou muito feliz em bater esse papo contigo e repito, você comentou uma coisa que é certa. O que nos conectou foi exatamente esse fato de ter começado do zero. E aí, meu amigo, começar do zero é não ter outra saída senão trabalhar e correr atrás e fazer acontecer. Isso você tem feito com maestria. Me conta agora um pouquinho, qual é o futuro da Cópia Azul? Conta pra nós o que você está preparando para o futuro da Cópia Azul e principalmente para esse universo de empreendedorismo. O futuro da Cópia Azul é ajustando o negócio, o modelo de negócio de acordo com o que vai passando. Hoje a gente tem inteligência artificial muito forte aí, que vem para nos ajudar, para a gente fazer ganhar tempo e focar mais no nosso negócio. Cópia Azul, imagina ela não. A Cópia Azul vai se tornar uma indústria gráfica e uma empresa de locação que atende o maior número de pessoas, de empresas, na nossa região de sul de Minas e no médio e longo prazo do Brasil todo. Cara, legal demais. E quando ele fala assim, você viu, eu adoro empreendedor que é realista e otimista, né? O cara fala, não, vai chegar lá. E é isso que a gente deseja para você. Esse é o grande negócio. Alan, vamos aproveitar. O papo tá bom, nós temos que finalizar. Eu quero que você me conte uma coisa super importante. Para finalizar, em uma palavra, ou em uma frase, ou em uma expressão, qual que é a sensação de completar 10 anos como empreendedor e principalmente a quem você dedica esse sucesso que você está tendo dentro do seu mercado e do seu negócio, a equipe, me fala sobre isso. Tenho gratidão à minha equipe, a todas as pessoas que trabalharam lá desde o início. A Cópia Azul não contratou nenhum funcionário no primeiro mês, eu esperei ela ganhar ali um corpo, né? Ter caixa para poder contratar funcionário, ter mais contratos de locação. Então todos os funcionários foram importantes desde lá até agora. Eu tenho muita gratidão aos meus avós, por parte de mãe, meu avô, como eu contei aqui. Se não fosse a educação que eles me deram, provavelmente eu não teria seguido esse caminho, teria seguido um caminho que não seria um caminho bom. Agradeço a Deus por Ele ter me dado sabedoria, me dado saúde, para poder fazer as melhores escolhas até aqui. E eu sinto que tudo que eu faço, tudo que eu escolho fazer, Deus me ajuda e dá certo. Onde eu ponho a mão, dá certo. E agradeço a mim mesmo por não ter desistido. Eu quero ser um dia inspiração
para aquele jovem, para aquela pessoa que vem de família humilde, que já pensou em desistir, que não vê uma saída. Precisa ter paciência, fazer escolhas certas e você nunca vai perder por dar o seu melhor. Então corra atrás dos seus sonhos, corra atrás dos seus objetivos, nunca desista, que vai dar certo e estuda para isso também. Estuda e trabalhe muito para que vai dar certo. Cara, muito bacana. Eu acho que o Alan é o cara das conexões. A gente nunca tinha combinado. A gente encontra a padaria totalmente por acaso, combina tomar um café na padaria, faz boas conexões e aí sim que nós conseguimos ter evolução. Me fala, Alan, da importância das conexões para você, algo que a gente fala todo dia aqui, de extrema importância, de situações e eventos, por exemplo, o BNI, que você é tão envolvido e eu vejo que isso você conseguiu transformar como uma grande oportunidade. Conta um pouquinho sobre conexão e a importância do BNI no seu negócio. Estar conectado com pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, faz toda a diferença. E poucas vezes a gente teve essa oportunidade aqui em Três Corações. Os empresários, eles ficam muito isolados, cada um na sua cadeia, cada um no seu segmento, e não conversam sobre negócios, sobre ideias que podem trazer o melhor para a nossa cidade e se ajudarem também. E eu consegui, no BNI, em 10 meses que eu estou lá, fazer boas conexões, trazer novos clientes para a Copa Azul e poder, a gente fala muito na filosofia Givers Gain, de primeiro a gente doa para poder receber, eu consegui trazer isso para o meu negócio, trazer isso para a minha vida e hoje o BNI tem assim, colhido bons frutos através dessa filosofia, através desse trabalho que a gente tem feito lá. Show de bola, muito bacana. Eu acho que isso vale ouro, principalmente para quem consegue dedicar. Conseguir dedicar é a grande sacada do negócio, fazer de corpo e alma. E se não for fazer, melhor sair fora e seguir um caminho independente. Eu acho que muito bacana, eu toquei nesse assunto porque você é um cara das conexões. Ô Alan, deixa eu estender mais um pouquinho aqui, que eu tô gostando da prosa. Vamos lá, me conta aqui um pouquinho, me fala de algum empreendedor que você admira, por quê, por qual motivo, cara que você considera como referência e que pode fazer e ser um cara diferente nesse universo do empreendedorismo. Tem alguns empreendedores que eu admiro, muitos lá atrás, em 2010 para 2012, na época que o empreendedorismo estava em alta, essa palavra ainda era novidade aqui no Brasil. Então, vários empreendedores, mas hoje eu quero focar num empreendedor aqui de Três Corações, que é o Dr. Miranda, da Total Alimentos. Hoje eu não conheço outro empresário que fez tanto. Muitos empresários fizeram muita diferença em Três Corações, mas o legado que ele deixou aqui em Três Corações, antiga Total Alimentos, que até hoje gera muitos empregos e leva o nome e esse produto, esse alimento, que é a ração, né, para vários países em todo o mundo. Então ele é um empreendedor que eu me inspiro muito. Sensacional! Eu acho que ele realmente é um cara saudoso, Dr. Miranda, um cara muito especial, que fez muito pela cidade de Três Corações, não só na geração de emprego, mas em projetos sociais, ações. Vou contar uma coisa que eu vi uma vez acontecendo, ele foi em um dos eventos Top of Mind, evento super legal da cidade de Três Corações, organizado pela Associação Comercial e Empresarial de Três Corações, e ele foi o homenageado. E o salão tava uma conversaiada danada, normal, né? Evento normal. E aí quando chamaram o Dr. Miranda para poder falar a respeito e deram a premiação para ele, que ele começou a falar, eu nunca tinha ouvido algo tão silencioso, né? Eu vou falar assim, né? Ouvido algo tão silencioso, quase uma figura de linguagem tão clara e literalmente todo mundo ficou quietinho, prestando atenção em cada palavra dele. Ô, doutor Miranda, como você faz falta nessa cidade. Não vou esquecer também não, tá? Já que eu falei de fazer falta, tá Vivinho da Silva, nota 1000, uma pessoa que eu tenho extrema referência, um cara que eu tenho respeito máximo, talvez um dos que eu mais respeito no mundo, se chama José Roberto Moreira Franco, o meu pai do empreendedorismo. Hoje eu estava fazendo uma ação, lembrei demais dele. Toda vez que eu lembro, que posso falar, eu agradeço, gratidão por tudo que você fez em minha vida. Você tá Vivinho da Silva, que dure muitos e muitos, muitos anos, você mora no meu coração, viu? José Roberto Moreira Franco, José Roberto Joá, pela saco. Brincadeira, pode falar assim não, Alan? Ô, Jesus amado. Alan, show de bola. Outra coisa que eu achei interessante, quando a gente fala de empreendedorismo, muita gente fala de alguém que está tão longe. Não, o Dr. Miranda estava aqui com a gente, fazendo e desenvolvendo Três Corações de um jeito diferente, não é mesmo? Sim. Show de bola. Galera, vamos chegar no fim do Play de Negócio. Eu tô aqui muito feliz em receber o Alan. Alan, pode dar uma mensagem final pra galera e já te garanto, você já é uma referência de empreendedorismo em nossa cidade. Se você tá achando que você não inspira as pessoas, você já inspira. Isso é muito foda. Parabéns por tudo que você tem construído. Te desejo vida longa no empreendedorismo e na sua vida. Fechado? Pode despedir da galera aí, ó.
Obrigado, pessoal, que está acompanhando um pouquinho da minha história. Esse bate-papo aqui rico em histórias emocionantes com o Luiz. Quero agradecer aqui você, mais uma vez, pelo convite. Não esperava, me sinto muito honrado por estar aqui. A gente sabe que a gente é sonhador, a gente corre atrás e que a gente tem a certeza que vai dar certo. Não importa quanto tempo, e que a gente aproveite a jornada, né? E que a gente possa ter muitos outros bate-papos como esse. E um dia eu quero te entrevistar. Eu quero saber mais da tua história. Eu quero que a gente possa inspirar outras pessoas, né? Outros jovens aí. Desfrute o caminho, é isso. Hoje eu quero agradecer imensamente aos patrocinadores do Play de Negócio, Colégio União. Muito obrigado, Colégio União. Trek Tour, que mora no meu coração para sempre, eles sabem muito bem disso. Eles sabem muito bem disso. Lidera Lab e Contabilidade São Tomé. Obrigado por acreditar sempre na Vírgulas Marketing e no Play de Negócio. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu!